Olá a todos, mais um Opinião Crítica no ar. Bom, no programa de hoje nós vamos falar de todas essas mudanças que aconteceram no domingo, ontem, e como foi o reflexo da audiência, qual foi a diferença. Mas antes, eu queria vir aqui em defesa do Gugu. É isso mesmo, porque assim, quando ele assinou o contrato com a Rede Record, muitos vieram criticá-lo, dizendo que ele é traidor, que ele não deveria ter feito isso, que foi uma afronta a Silvio Santos. Falaram um monte. Mas espera lá, vocês já pararam para pensar os motivos que levaram o Gugu a sair do SBT e entrar na principal concorrente? Vamos analisar os fatos. O Gugu já há anos, ou quem sabe poderíamos dizer há décadas, é a maior audiência do SBT e o maior faturamento da emissora. Como é que o Silvio Santos chega para um cara que é a maior audiência e o maior faturamento e propõe uma redução de salário, divisão nos custos do programa e no lucro do programa? O Silvio Santos não soube administrar a maior, como eu disse e repito, a maior audiência e o maior faturamento do SBT. Quem sabe o Silvio Santos achou que o Gugu jamais sairia do SBT, assim como o Faustão não deve sair nunca da Rede Globo. Deu o que deu. 20 anos depois, o Gugu está de mudança aí para a Rede Record, que no atual momento é a maior concorrente do SBT. Então acho que antes de todos irem lá no Orkut, nas comunidades, criticarem o Gugu, vamos parar para pensar um pouco nos motivos que levaram ele a assinar contrato com a Rede Record. Tá certo? Bom, então como eu disse, hoje vamos falar dessas mudanças na audiência, na programação. Vamos lá, o Gugu foi jogado para o meio-dia e, para surpresa de muitos, eu diria até do Silvio Santos, o Gugu conseguiu aí manter os 2 dígitos de audiência. Eu separei alguns números do Real Time que eu acho interessante, que vale a pena dizer. É o seguinte, o Gugu ele recebeu a audiência meio-dia, ele estava em 4º lugar. Perdia para Globo, Record e para Band. O que ele fez? Levou o SBT a picos de liderança. Dá uma olhada aqui, ó. Meio-dia e 24. 20 minutos depois de entrar no ar, o Gugu já tinha feito vários comerciais, propagandas absurdamente. Muitas. Eu nem contei, mas acho que em 20 minutos de programa eram mais de 4 comerciais, aquelas propagandas que ele faz dentro do programa, né? E 2 intervalos comerciais de 3 minutos. Enfim, meio-dia e 24, a Band liderava com 11 pontos, transmitindo a disputa pelo 3º lugar na Copa das Confederações entre a Espanha e a África do Sul. Então a Band tinha 11 pontos, a Globo tinha 8, a Record tinha 7 e o SBT estava com 6,5. Vamos lá. Meio-dia e 34, 10 minutos depois, o SBT passa à frente da Record, mas ainda fica atrás da Globo e da Band. Eu quero ressaltar esse momento, meio-dia e 34, as 4 maiores emissoras do Brasil emboladas, totalmente emboladas. Por isso que eu digo que esse domingo não foi um domingo comum. Olha lá, meio-dia e 34, Band e Globo com 9, SBT com 8 e Record com 7. A 1h13 da tarde, o Gugu já dividia a liderança com a Globo, com 12 pontos, a Record vinha com 6,5 e a Band com 5. Às 2h09, a Globo tinha 17, aí já entrou Temperatura Máxima, que era aquele filme Nárnia, que era inédito, né? O SBT tinha 15 e a Record tinha 7, ou seja, às 2h da tarde aproximadamente, o Gugu conseguiu fazer com que o SBT registrasse 15 pontos, no que na semana passada não era mais que 6, e ficava em 3º lugar atrás da Record. Então nós vimos aí essas grandes mudanças nesse horário. O Gugu conseguiu manter os 2 dígitos de média, atingiu picos de liderança e surpreendeu aí a todos. O que vale ressaltar também é que nesse domingo o Gugu, assim como outros programas de televisão, abordou a morte de Michael Jackson, exibiu vários clipes também e voltou um pouco no jornalismo, que é o que eu faço uma campanha aqui para voltar ao jornalismo no Domingo Legal
que eu acho que se ele for realmente para a Record, vai voltar aí o jornalismo. Em seguida, entrou o programa Jequiti, que é jogar a toalha literalmente para a audiência no domingo. Ou seja, despencou a audiência do SBT. Menos de 10 minutos depois do encerramento do Domingo Legal, o SBT já caiu de novo para a quarta posição, com 7 pontos. A Globo liderava isolada com 31 e a Record e a Band empatadas com 8. Entendemos que o Jequiti não cabe no domingo, gente. Não dá, não rola. Outra grande mudança foi o programa Silvio Santos, que apesar de manter os 10 pontos de audiência na média total, chegou a amargar aí a terceira, quarta posição em audiência, perdendo para o Pânico. Eu digo aqui para vocês que ainda não podemos dizer ou concluir que todo domingo o programa Silvio Santos vai registrar médias ruins no final da noite, porque é o seguinte: tivemos final da Copa das Confederações, que eleva a audiência da Globo em horrores, e a morte do Michael Jackson, que a Record fez uma cobertura especial no Repórter Record e garantiu 20 pontos de média com picos de 25. Na semana que vem, a Record não deve conseguir nem metade quase desses índices nesse horário. Então ainda precisaremos esperar a semana que vem para ver como que realmente vai ser a audiência do Gugu e do Silvio Santos nesse novo horário, tá certo? Porque semana que vem voltamos ao normal, sem final da Copa das Confederações, sem jogo do Brasil, né? E sem grandes reportagens no Repórter Record, que choca as pessoas e que traz aí boa audiência para a emissora. Eu separei mais alguns real times. Olha, às 8 horas da noite e 28 minutos, a Globo tinha 26 pontos, a Record tinha 18 e o SBT tinha 7. Olha a diferença, é muito grande. Então realmente essas mudanças jogaram o SBT lá para baixo. Às 9 horas e 19 minutos, a Record estava com 24 pontos, a Globo com 22, o SBT menos de 10. Então vamos esperar aí o próximo domingo para ver como que vai ser aí, né, essa guerra pela audiência aí, tá certo? Outra coisa que eu queria falar que é o seguinte: o Gugu, por mais que ele tenha elevado a audiência do SBT na faixa do meio-dia às 2, meio-dia às 4, o Silvio Santos já não conseguiu fazer isso. Mesmo na semana que vem, eu acho que o Silvio Santos não vai conseguir manter aí os índices que o Gugu tinha à noite. Então realmente é algo para se pensar, entendeu? Vamos esperar a semana que vem para ver como que vai aí, como que a audiência vai responder às mudanças, e aí a gente pode concluir se o programa Silvio Santos vai ou não conseguir segurar a audiência. Só para os curiosos, aquele festival de Parintins que a Band transmitiu esse final de semana, como sempre, dá traço de audiência, 1, 2 pontos apenas, ficando atrás da Rede TV. Desculpa. Enfim, acho que todas as mudanças valem a nossa atenção, valem a expectativa de ver como que vai ser na semana que vem. Mas vamos lá, eu acho que não é válido essas mudanças para o SBT. Acho que o Silvio Santos não podia ter deixado o Gugu embora, não podia. Se realmente no ano que vem tivermos o Gugu na Record, para mim é o checkmate da vice-liderança da Record. Essa contratação do Gugu, se realmente se confirmar, ela vai jogar de lado o SBT, colocar o SBT literalmente para escanteio e assumir de vez a vice-liderança, tá certo? É isso, mais uma opinião crítica termina aqui. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo programa. Espero vocês.